E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, guarde isso, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então Davi mandou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada ou grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me a Urias o Heteu. E Joabe enviou a Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei, ou seja, um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica-te cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Até aqui tá bom, irmãos. Eu precisei fazer toda essa leitura porque alguns são novos, né? Novatos na fé, na caminhada com Deus, ainda provavelmente não leram esse texto. Eu precisava que você lesse para poder entender aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Amados irmãos, você pelo menos sabe que Davi, ele foi ungido ainda na sua adolescência para se tornar o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, e ele foi consagrado a Deus, e diz a Bíblia Sagrada que ele foi chamado e considerado por Deus como o homem segundo ou conforme o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, o conforme o coração de Deus. Em outras palavras, aquilo que Deus desejava de um servo, ele encontrou em Davi. Mas note que o primeiro versículo do capítulo 11 de 2 Samuel diz que era tempo dos reis saírem para a guerra.
Davi era rei, logo ele deveria estar na guerra. Mas ao invés de ir para a guerra, diz a palavra de Deus que ele resolve pegar o seu general, enviar em seu lugar, juntamente com os exércitos, juntamente com os valentes, e ele, Davi, resolve ficar em casa. E guerreiro que era, estrategista que era, logo não conseguiu ficar relaxado, não conseguiu ficar deitado e descansando. Ele se levanta e começa a passear pelo terraço da casa real. E de lá de cima, ele observa que tinha uma mulher tomando banho. Não sabemos dizer o porquê que ele conseguiu vê-la tomando banho, haja vista que ela deveria estar tomando banho dentro de casa e não fora, né? Com a possibilidade que, se alguém tivesse em um elevado, conseguiria vê-la tomando banho. Mas é fato que ela estava tomando banho e evidentemente despida. E Davi fitou os olhos naquela mulher e ficou impressionado. O texto sagrado diz: essa mulher era muito formosa à vista. É uma expressão que diz: era linda de corpo e de rosto. Era linda. E Davi não conseguiu tirar os olhos daquela mulher. Ao invés disso, ele chama alguém e pergunta: quem é aquela? Não obstante a ter visto, já está errado, ele chama mais alguém e pergunta: quem é aquela mulher ali? E logo disseram: olha, Davi, essa mulher é Betseba. Sabiam o nome dela. Disseram: ela é mulher de Urias, o heteu. Sabiam que a mulher era casada e filha de Eliã, ou seja, era alguém conhecido. Era uma mulher conhecida. E além disso, compromissada. Mas nesse momento, em uma fração de tempo, Davi deixa de lado tudo que havia aprendido. Davi deixa de lado tudo aquilo que, direcionava as suas decisões. Muito pelo contrário, Davi ignora todos os ensinos e toda a lei de Deus e manda trazer essa mulher. E já o intuito de trazê-lo era claro: ele queria deitar-se com ela. E assim ele fez, assim que ela chega. E a mulher retorna para sua casa. E provavelmente um mês depois, não sabemos quanto tempo exato, mas um tempo depois, ela manda um recado para Davi e diz: estou grávida. Essa expressão, não sei se na sua Bíblia, como na minha, está pejada, né? Ou já está grávida mesmo, né? Dá no mesmo. A mulher diz: estou grávida. Irmãos, isso soa na vida de Davi como uma bomba, porque agora ele estava totalmente enrolado em um problema. Porque a mulher estava grávida e a lei dizia que os adúlteros deveriam ser apedrejados até a morte. Você lembra do caso, né, do Senhor Jesus? Deveriam ser apedrejados até a morte. Por quê? Porque era quebra da aliança, e Deus deixou muito claro para Israel que aliança é coisa séria, compromisso é coisa muito séria. Tinham que ser apedrejados não apenas a mulher, mas até o rei Davi. E Davi agora, ao invés de fazer o correto, frente a um problema, frente a uma situação adversa, que é buscar a Deus, que é buscar o arrependimento, mesmo que seja algo duro, algo difícil, algo complexo, deveria abrir o coração e pedir ajuda. Não, ele tenta arrumar um subterfúgio para que aquele pecado não fosse descoberto. E por favor, entenda, meu irmão, não importa o quanto nós venhamos a tentar, quando nós cometemos um pecado, ele um dia será revelado e descoberto.